Olá a todos, como vocês estão? Eu sou o Epson Araújo, sou psicólogo tomista e eu estou aqui para mais um episódio desse programa, né, do podcast Angélico, desse programa relacionado desde que a gente começou a falar sobre as mudanças, o autoconhecimento dentro desse período. E aí a gente vai falar continuar mais um episódio para falar sobre esse assunto. O episódio de hoje, né, ele tem esse nome, né, de o que é um hábito, né? Então a gente vai explicar isso direitinho hoje para vocês. E eu estou aqui em companhia da psicóloga Dani, psicóloga também tomista. Tudo bem, Dani? Como é que você está? Oi, Epson, tudo bem? Tô bem também. Oi, pessoal. Como é que você Olá, está? eu estou bem, tô animado para hoje. Então, como eu já falei, né, logo de início, quero falar dentro desse episódio o que é hábito, o que é vencer hábito. E essa ideia de hábito, ela é uma continuidade daquilo que o último episódio nós falamos, que no meio do caminho, para uma mudança, né, nós acabamos podemos sofrer resistências, tanto resistências externas, quanto resistências internas também, de uma saudade do passado, de uma saudade como a vida era antes de eu ter mudado, ainda que era uma condição mais viciosa, mais viciada, melhor dizendo, né? Mais complicada, mas ainda assim, por ter uma certa preocupação em não conseguir vencer alguma mudança, preferi ficar onde estava. Mas precisamos adentrar num conceito sobre hábito. É um conceito que pode até caber para uma playlist de academia. E pode vir até ser proveitoso fazer isso dentro de uma playlist de academia posteriormente. Mas vamos falar aqui disso, né, num modo bem simples. É um conceito, né, filosófico dentro da psicologia atomista. E a gente vê isso desde Aristóteles, né? E, e aqui, para explicar esse conceito de hábito, eu vou usar de uma referência que eu vi recentemente, né, de um professor da UFRJ chamado Dr. Tiago Reis. Ele é filósofo, se não me engano, e eu estava assistindo uma aula dele falando sobre, né, o Aristóteles, que é uma das bases, né, da principal base da psicologia atomista. E para falar sobre o que uma coisa sair de potência, né, ao hábito, e aí, desse caminho de potência ao ato, nós falamos sobre hábito, né, que é nesse meio caminho. E aí, ele acaba dando um exemplo muito legal, que é algo que parece bastante com o que ele está falando também, da questão do barco que vai sair e em direção a algum lugar, algum destino. Ele dá um exemplo de uma flecha, é um arco e flecha, de um arqueiro que vai mirar um alvo, né, e vai acertar esse alvo, e ele vai dar uma propulsão, né, usando o próprio instrumento do arco, uma propulsão à flecha em direção àquele alvo. Né? E aí é interessante que o próprio professor filósofo, ele fala sobre algumas ideias filosóficas pouco antes de Aristóteles, e que Aristóteles tenta resolver esse problema. Por quê? Existia um filósofo chamado Zenão, e ele costumava, assim, ele acreditava, né, dizer que você, de uma certa forma, os movimentos seriam uma ilusão da cabeça, porque você sempre tem uma subdivisão de alguma coisa até chegar a um certo ponto. Calma, não vou deixar isso tão complicado assim. Vamos lá. Uma flecha que vai até um alvo, ou seja, uma pessoa que quer mudar até um certo ponto, né, se transformar, ela tem que sair de um ponto de partida, ir até o meio, caminhar ao meio, né, sofrendo essas resistências, enfim, e chegar até aquele ponto. Né. Mas para Zenão não era muito bem assim. Vamos pegar o exemplo dessas subdivisões entre o 0 ao 1. Quantos números tem de 0 a 1? São infinitos números, se você parar para pensar. Né? E você sempre dá para fracionar 0,5, 0,25 e assim vai. 0, tantos, 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 e depois fracionar 0, tanto, tanto, tanto.
sempre tem como fracionar matematicamente, né, quantificativamente, até o infinito, até você chegar ao 1. Né? Então, do 0 a 1, você tem uma infinidade de possibilidades. Né? E aí, então, para ele, o Zenão e todos que seguiam eles, né, tudo que é imutável representa necessariamente a verdade das coisas. Então, todo movimento ele é uma ilusão. Então, uma flecha que vai até um alvo, ele tem um caminho e sempre dá para ser subdividido, né, esse caminho até chegar, praticamente não chegar de certa forma. Então, uma flecha que bate assim no alvo seria uma ilusão da nossa cabeça, né, de uma certa forma, uma ilusão do nosso entendimento. Sim, expliquei uma coisa hiper difícil assim, em poucos minutos, né? Então, estou até sendo bastante simplório Na, quanto a isso, né? na verdade, para falar a verdade, aprendi mais contigo falando agora do que com o meu professor de física. Sério. Pô, mas Aham. aí vou ter que dar os créditos também ao esse professor, né, doutor Tiago. Foi muito boa a explicação dele. E aí, assim, aí vamos lá. Mas aqui que Aristóteles fala, né? Como que ele vai resolver esse problema? Ele vai resolver isso dizendo o seguinte, de modo racional, as noções entre potência e ato. Né? Então, as coisas ao nosso redor estão potência para alguma coisa, e elas realizam o ato em determinado ponto. Então, chega um ponto que aquilo ali se transforma em ato. Né? A gente sempre usa o exemplo aí da semente se transformando em árvore. Aí, se você for um pouco mais de Zenão, amigo de Zenão, e são chamados eleatas, né? Você sempre vai encontrar uma subdivisão daquilo ali. Poxa, mas como que vai ser o ato assim, de uma árvore completa? Como que eu posso dizer que aquela árvore é completa? Sempre vai faltar uma folha, vai faltar uma célula de uma árvore, uma coisa assim, e nunca vai chegar àquilo, né, propriamente dito. Por isso que dentro de Aristóteles, da psicologia atomista, a gente estuda a natureza das coisas em a sua essência, né? E a gente encontra a árvore pronta, vamos dizer assim, em ato, né, de um certo ponto que a gente pode considerar que ela é uma árvore, ela está sendo uma árvore, né? Por exemplo, uma folhinha que cai, ela não faz ela ser menos árvore por conta de uma folha que cai em algum momento. Por isso que a gente fala que, né, uma pessoa que, por exemplo, tem muitos vícios, né, deformidades da alma e não consegue vencer, uma pequena virtude, uma coisa boa, não significa que ela seja uma pessoa virtuosa ainda, sabe? Existe um hábito para que isso aconteça. O hábito é o caminho, né, da potência ao ato, entendeu? Então, isso é muito importante, porque na maior parte do tempo, nós estamos lidando com nossos hábitos, para que possamos nos transformar de uma coisa para outra, ter uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais equilibrada. Mas vai ter algum momento que pode acontecer um deslize. Isso é muito importante, porque em clínica, né, quantas vezes já ouvi isso em clínica de pessoas que estão melhorando naquilo, estão fazendo, aí dá um deslize, pronto, tudo acabou, eu sou terrível, não está valendo de nada o dinheiro investido, o tempo investido. Não é assim, né, que as coisas funcionam. Tem que olhar de forma racional, né? Então, a potência é a possibilidade de realizar alguma coisa. E o ato é o ato em si mesmo realizado, né? Por exemplo, uma criança, né, que sai, né, que nasce, né, sai do ventre de sua mãe, pronto, nasceu, né? Isso é um ato propriamente realizado. E agora, o fato dela se envelhecer, né, ela vai ter sempre a potência aí de se envelhecer, porque nós temos várias potências, né, antropologicamente falando, em Aristóteles, né, em São Tomás, a potência nutritiva, potência sensitiva, né, a potência da alma, do espírito, enfim, as faculdades do espírito. Então, esse conceito ele salva a noção de movimento. Aristóteles, com isso, ele salva tudo que a gente está falando agora. Porque o que a gente está dizendo, defendendo dentro desse programa, é essa noção de movimento.
O barco que está parado começa a se autoconhecer, vê o que precisa, melhora essa sua potência, né? Ganha potencial para fazer uma mudança mais ordenada, né? Uma mudança melhor, uma mudança mais saudável, mais elucidada, mais iluminada. A pessoa se sente mais dominante de si. Isso eu acho uma das coisas muito importantes dentro da psicologia tomista em clínica, enfim, né? Então, claro que existem vários outros aspectos, né? Mas isso aqui é algo mais, é uma das coisas mais importantes, né? O hábito, né? É a tendência para o ato, né? A potência de tendência para o ato. Então, a flecha que vai andando, né? Passando, né? Até chegar atingir o alvo, né? Ela vai sofrer resistências do ar, por exemplo, né? Assim como a gente sofre nossas resistências externas, alguns desafios, obstáculos, ou as próprias resistências internas, né? Mas o hábito de estar sempre buscando fazer esse movimento até chegar, né, até um certo ponto, isso é uma das coisas mais importantes dentro das nossas vidas, dentro da clínica, e o que deve ser exposto, né, dentro desse episódio, né, para algo de entendimento, né, dentro do programa, do podcast, do episódio, né? Então, é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto, Dani. É aquilo que eu estava falando contigo mais cedo, né? Que tinha algo para dizer e tal, então é basicamente isso, né? Enfim. Colocar o Zenão, né, para conseguir entender, o Zenão, né, e Aristóteles, para conseguir entender por que é necessário, né, a criação do hábito, né? Sim, justamente. Sim, a gente tem muito disso, né, do imediatismo, né? Você trouxe uma questão muito interessante, que é quando o paciente dá uma recaída, ele cai, né? E ele acha que, e não olha para trás, né? Tipo, todos os passos que ele deu, ele acha que ele caiu no mesmo lugar. Mas ele deu muitos outros passos, né? Muitos primeiros passos, né? Eu gosto de falar com os meus pacientes que cada passo é muito importante, cada passo é um caminho muito bem dado, né? Então, são sempre primeiros passos. Então, cada dia é um primeiro passo. Só que quando você olha para trás, né? Porque a gente tem que olhar o hoje, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que esses primeiros passos, né? Cada passo que deu, fez percorrer um longo caminho. Só que quando a gente cai, por conta do imediatismo, né? A gente olha e fala assim, poxa, eu não andei nada. Caí no mesmo lugar. Porque se a gente for olhar pela analogia do barco, né? Quando a gente está em alto mar, parece que a gente está no mesmo lugar o tempo inteiro. Né? Se a gente não olhar latitude e longitude, a gente está no mesmo lugar o tempo inteiro, porque não tem nada para olhar se não tiver terra à vista, né? A gente está parece que está no mesmo lugar, mas não. Se você for observar, né, colocar as migalhas de pão, né, do Joãozinho, né, Maria e João e Maria. Se você for colocar as migalhas de pão no caminho, tu vai ver que você percorreu um caminho. Você vai ver que aquilo ali foi percorrido. Não é simplesmente você caiu e está ali no mesmo lugar, mas aí acontece isso. O paciente cai, ele acha que nada mudou, tá tudo a mesma coisa e, né, o dinheiro investido não valeu, ou então eu não tenho jeito mesmo, e aí desiste. E aí, voltamos para a analogia do barco, a pessoa fica deitada lá no barco com as ondas, né, cobrindo ele até quando, né? Ficar com o barco a ermo ali, andando sem ninguém para dirigir, pilotar, né? Como é que fala? Barco é pilotar, né? Sem ninguém para pilotar. Navegar, né? Navegar. Então, o que acontece? As pessoas acabam perdendo isso. E, como você disse, como você bem trouxe para a gente refletir, né? Um hábito não se faz com uma ação sozinha. O hábito se faz com uma repetição de ação, né? Porque essas ações sendo repetidas constantemente, né? Acabam se tornando um hábito. E isso a gente faz desde pequeno. E acha que vai mudar algum hábito ruim, né? Da noite pro dia. Não, a gente está desde pequeno fazendo alguma coisa, desde pequeno comendo doce, né? Para os pais que deixam o filho comer doce. Desde pequeno tá ali comendo doce, bebendo refrigerante, comendo bala todo final de almoço. E acha que quando resolver parar vai ser fácil? Não. Você criou um hábito ali, porque você estava constantemente repetindo uma ação. E você criou um hábito ali.
É a mesma coisa com a virtude. Se a gente quer alguma virtude, a gente tem que repetir constantemente pequenas ações. Por isso que eu falo, são primeiros passos. Todo dia é um primeiro passo. E quando você vê a soma desses primeiros passos, vão ser, né, um grande caminho. Aí sim vai se tornar um hábito. Aí sim você vai estar lá pronto para virar e falar assim, poxa, eu consegui. Se tornou um hábito. Né? Poxa, eu larguei aquele doce. Nem gosto mais. Bebo refrigerante, me passo até mal. Não gosto. Né? Não gosto de botar açúcar no café. Né? Você é do time açúcar no café, Epson? Eu não tô nem no café, nem gosto de café. Eu também Sério, não. não gosto de café. Não gosto de café. Pode me julgar, eu gosto mais de tomar leite do que café. Não, eu não gosto também de leite, não. Eu gosto de chá e tal. E também sem açúcar, né? Se eu tomo café, que às vezes eu tomo, assim, tipo, na rua, é sem açúcar também. Mas é difícil. É difícil. Tanto para quem toma sem açúcar e precisa tomar com açúcar, é difícil tomar, né? Qualquer coisa. Suco, chá, leite, né? Tem gente que toma leite com açúcar. Tanto para quem quer tirar o açúcar. É muito difícil. Então, para você conseguir largar alguma coisa, eu acho que o açúcar é a melhor coisa para visualizar, porque todo mundo tem algum problema com açúcar, né? Ou seja, não tomando açúcar nenhum, ou seja, tomando bastante açúcar. Então, para você largar isso, não é fácil. É todo dia você vai fazer aquela cara feia e vai continuar tentando. Né? E pode ser que algum dia você faça o contrário do que você queria, né? Pode ser que algum dia você, que está querendo tirar o açúcar do café, coloque açúcar no café, e aí você olha e fala, pô, eu sou, né, sou muito ruim, né, não consegui. Não é isso, você caiu naquele momento e você vai levantar, e no dia seguinte você vai fazer sem açúcar. E assim você vai criando o seu hábito, mesmo que algum dia você caia, se você for fazer a soma das repetições, né, de não tomar com açúcar, vai ser muito maior do que os dias que você tomou com açúcar. E tá tudo bem, aí você vai largar e vai virar um hábito você tomar sem açúcar. E assim por diante, né? Tudo na vida é assim. Né? A gente tá falando de açúcar, mas é para tudo. Né, para tudo. É como se fosse, né, uma dinâmica, né, para diversas coisas. E aí nós temos só uma coisa, né, um adendo aí que você falou, né, Dani, dos micropassos, né? Você falou de pequenos passos. De diversos motivos que isso é bom realizar, dois deles que eu falo por ser primeiros passos, né? Ser a coisa mais palpável, né, naquele momento de fazer, porque quando a pessoa olha lá pro ato, imagina o ato terminado, ela tem preguiça, ou falta coragem, né? Falta disposição. E você começar a fracionar isso, se colocando em movimento pouco a pouco, fazer essa roda girar de pouco a pouco até chegar lá àquela velocidade. Isso é bom, mas também que à medida que a pessoa faz pequenos passos, ela consegue dar valor, né, botar mais peso em valor naquilo do que se fosse uma coisa uma atitude muito grande, grandiosíssima, e aquilo ali ser mais efêmero. Mas se ela botar muito valor, pouco a pouco, fazendo, e aquilo ali se torna um conteúdo, né, mais palpável para a inteligência, que precisa entender agora novos hábitos, mais palpável que eu estou sabendo lidar com essa quantidade que eu vou trazer de volta. É como se fosse aquela parábola lá dos talentos, né, que está na Bíblia, por exemplo, né, de tantos talentos que a pessoa recebe e devolver aquilo, né, e cada um recebe, né, por conta de diversos fatores, os talentos, né, que vai buscando conquistar e aquilo que ele pode corresponder, seja para o outro, né, seja para o próximo, alguém de sua família, o namorado ou você mesmo, né, enfim, namorado ou você mesmo. Então, isso é muito importante, né, para que a inteligência possa saber gerir melhor a sua mudança e dar esse valor ao movimento, né, das coisas. Claro que dentro da flecha que sai, movimenta até chegar lá, né, tem vários outros fatores, mas esse aqui é um dos recortes, né, que a gente faz, né, o que é um hábito que a gente indo nessa direção, beleza? Então, eu agradeço, né, pelo episódio de hoje, pelo
pelo nosso papo de hoje sobre isso. Parecia que ia ser extremamente acadêmico, mas a gente botou de um modo bem, bem tranquilo, né? bem cotidiano também. Sim, né? O pessoal tomou um susto, né, no começo. Nossa, física, né? Pois é, mas é importante olhar essas coisas, né? Aliás, Aristóteles, né, e a psicologia atomista, ela tem muita visualização, né, da física, né, tipo, observação da própria física das coisas e começar a entender uma dinâmica do mundo e também entender a dinâmica, né, do ser humano, antropologicamente também, né, do seu ser, das suas naturezas, enfim, né. Então, Dani, eu agradeço a sua presença de hoje, né, para mais esse episódio. Obrigado também a toda a audiência, né? E, enfim, né? Até a próxima, né, Dani? Até o próximo episódio. Até a próxima. Eu que agradeço, né, a presença aqui, de estar aqui. E até a próxima, pessoal. No próximo episódio, nós iremos falar sobre essa flecha que chegou, né, no alvo, sobre o barco que chegou ao destino e o que fazer, né, depois que isso acontece. O que fazer depois que vamos dizer assim, né, um ato ele é terminado, tá? Então agradeço a todos e até a próxima.